Kalel, senta aqui. Senta aqui na frente. Eu prometi, hoje a gente vai contar a sua história. O que aconteceu? Tem uma foto lá, eu queria que colocasse a foto. Quem que está lá cuidando? Só a primeira foto. Porque a série desse mês é Mudando de Vida. E aí, 2 semanas atrás, eu falei para vocês do potencial máximo. Que a gente pode atingir. O pai quer que o filho atinja o potencial máximo. Por isso que eu já estou cuidando deles para eles ficarem mais altos do que eu. Né? Não é o combinado? Aí eu abraço você assim. Daqui a pouco vai abraçar assim. Mas vai chegar um dia que vai abraçar como? Assim. Vai ficar mais alto que o papai. É o potencial máximo. Né? No esporte, nos estudos, na escola, tudo. Você está sendo o melhor que você pode ser. Não é para competir com os outros. É o potencial máximo de si. Certo? Então, eu ouvi uma frase, escuta essa frase, eu gosto dessas frases poderosas. Escuta essa. E eu vou trazer ainda completo, porque eu estou estudando ainda o assunto desse indivíduo. Mas eu gostei que ele falou. Ele é um cara de sucesso, muito sucesso. Estava sendo entrevistado. E ele falou assim, olha o que minha mãe me ensinou, que meu pai me ensinou. E ele falou que o pai dele falou para ele, filho, é o seguinte, se você mirar alto e errar, não tem problema. Eu vou ficar triste se você vir mirar baixo e acertar. Não é para pensar? Se você mirar baixo e acertar, eu vou ficar triste. Mas se você mirar alto e errar, eu não vou. Por quê? Porque tem que buscar o potencial máximo. Então tem uma expressão no inglês, eles falam assim, a gente mira na lua para acertar o topo das árvores. Nunca vai acertar a lua, mas mira na lua. Meu alvo é o topo, é o máximo. Se eu não acertar, um dia vocês vão ver uma coisa que vai acontecer, um dia eu volto aqui. Mas vai demorar uns 3 anos, que é um projeto de longo prazo, é um negócio mais complicado. Mas eu estou querendo fazer um negócio que eu quero fazer o melhor da história. Se não der, que seja o melhor do século. Mas se não der, que seja o melhor da década. Mas se não der, pelo menos vai ser o melhor do ano. E já vai ser bom o suficiente. Mas eu estou colocando algo para ser o melhor da história. Se eu conseguir o melhor do ano, já ganhei tudo. Então eu estou mirando na lua. Se acertar o topo da árvore, ótimo. Potencial máximo. O Christoph atingiu. Mas eu queria mostrar. Dá para colocar aquela foto do PowerPoint, a primeira? Olha lá. O Kalel era diferente da história do Christoph. Eu mostrei para vocês que o Christoph, quando foi participar daquela corrida, a bicicleta dele era pequena, ele era menor, tinha um menino maior que ele, a bicicleta era maior, não tinha como ele ganhar. Mesmo assim, ganhou. Chegou em primeiro. O outro grandão, com a bicicleta grande, chegou na cola, atrás dele ali. Ó. Se ele vacilasse um pouquinho, passava. Ele ficou em primeiro, porque ele foi com gana e preparado. E ele fez direitinho tudo que eu falei. Aqui o Kalel, ó. O Kalel tá de vermelho ali, ó. O Chapolin colorado ali, tá vendo? Capacete vermelho, blusa vermelha. A bicicleta dele é maior. Tem 6 marchas. Ele já saiu com a marcha mais forte. Ele estava treinado, preparado. Ele já é maior que os outros. O Kalel não tinha como perder. Não tinha. Era dele. Primeiro lugar era dele, garantido. Não é, Kalel? Certeza que ia ganhar. Não ia ganhar? Ia ganhar. Não tinha como perder. Dá para colocar o videozinho? Tem um videozinho da corrida do Kalel. Olha o que aconteceu. O Kalel saiu e uns saíram na frente, mas eu fiquei acompanhando assim, eu vi, ele já passou todo mundo. Eu falei, beleza, Kalel tem primeiro. Fui para a linha de chegada igual o Toff. O Toff já tinha ganhado, já estava com a medalha de primeiro lugar. Fui para a linha assim, ó, comecei a filmar o Kalel, porque agora vamos comemorar. Os 2 vão ser campeões, os 2 vão ganhar, os 2 primeiro lugar. O que aconteceu? Põe lá pra gente, casa, o videozinho da corrida. Estou eu e a Michele na linha de chegada, só esperando para ver o Kalel passar em primeiro. Porque ele ia passar em primeiro, não é igual o Toff, com o outro colado assim. Ó. Ele ia passar e a gente ficar assim, ó, esperando o segundo. Cadê que não vem esse segundo? Que esse segundo? Deixa para lá. Né? Olha lá. Precisa do áudio. Tem áudio? Eu olhei, cadê o Kalel? Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, cadê o Kalel? Escuta. Mamãe. Michele, o Kalel caiu. Kalel caiu. Eu falei, caiu a corrente, aconteceu alguma coisa. O Kalel caiu. Cadê? Aqui, surpresa. Amor, ele nem tá. O Kalel estava em primeiro, ele ia ganhar.
A Michele. Caiu. Obrigado. Ele perdeu o dente que caiu. Vem aqui, Caléu. Vem aqui. Você estava em primeiro, não estava? Sim. Estava em primeiro. Você ia ganhar, não ia? Sim. Os outros não tinham nem chance, não é? Não. Eu sei disso. Tem um titio que vai na frente lá, profissional com a bicicleta. Você estava tão rápido na frente de todo mundo. O que aconteceu? Quase bateu? Quase batei na roda. Quase bateu na roda do batedor que vai na frente com a bicicleta, um corredor profissional. Ele estava tão rápido que ele tem que ir na frente para mostrar o caminho para as crianças. Quando ele olhou para trás, o Caléu estava passando. O profissional com a bicicleta profissional. Tão rápido que então, quase bateu. Fez a curva para entrar na reta. O que aconteceu? Eu caí. Você caiu, Caléu. Passa a próxima imagem ali. Por favor. A próxima foto. Eu vou lá correndo para ver cadê o Caléu. Ele já estava onde? Na ambulância. Ó, eu estou ali de azul, o Caléu está lá dentro da ambulância. Tem mais uma imagem. Eu tirei a foto lá. Olha lá. Ele recebendo da enfermeira os socorros. Machucou o joelho, a mão. O que mais? A perna. A perna. Doeu muito? Sim. Você chorou? Um pouquinho. Um pouquinho? Depois, né? Mas na hora você não estava chorando. Você chorou na hora? Não. Ele não chorou, ele estava sério. Semana que vem eu vou contar para vocês. Depois ele revelou o que ele estava pensando. Ele não chorou, não. Ele estava ali olhando e na frente dele estava a reta e os outros chegando lá ganhando. E ele caiu e ele estava ali pensando. O que ele pensou? Semana que vem eu vou contar porque tem a ver com o tema. Tem a ver com o tema da semana que vem. Não perca. Dá meu abraço. Meu beijo. Vai lá agora, tá? Vamos entender o que aconteceu. Olha só, o Caléu, igual o Christoph, estava treinado. Tinha tudo para ganhar. É Netflix, é série, né? Série, a próxima é uma série, né? Então, ele estava treinado, ele tinha tudo para ganhar. Os outros não tinham chance. Ele estava em primeiro, ele já estava longe do segundo, ele ia ganhar. Ele caiu na curva, quando estava entrando para a reta. Por quê? Porque ele passou do limite. Ele passou do limite. Aí que está a beleza, o Kasler gosta muito, eu também gosto de automobilismo. A graça da Fórmula 1, e agora eu entendo muito mais que quando eu era criança, era adolescente, acompanhava o Ayrton Senna, achava fantástico ver o Ayrton Senna ganhar, e curtia muito Fórmula 1. Aqui na Europa o pessoal gosta muito, eu acho tão legal, porque eu morei 8 anos nos Estados Unidos, e lá a Fórmula 1 não é nada, né? Aqui, meu vizinho belga, eu morava aqui, no apartamento aqui em Bruxelas, ele abriu a garagem, embaixo do prédio que a gente morava, quando eu olho na parede, tem um pôster com um capacete amarelo, linha verde e azul, assim. Eu olhei assim, na hora eu olhei para ele, ele olhou para mim, você é brasileiro, né? Eu falei, aham. Aí ele só apontou para o capacete, assim, eu falei, é. O pessoal que gosta, curte a Fórmula 1 e valoriza os brasileiros, o Ayrton Senna e tal. Mas hoje eu entendo muito mais que coisa fantástica que é aquilo, porque aqueles carros são os mais velozes que existem, os pilotos são os melhores do mundo, e eles estão numa pista com a diferença de milésimos de segundo um para o outro, porque eles estão o tempo todo no limite. No limite. E aí, eles ficam testando o limite, porque eles têm que chegar pertinho do limite, chega pertinho do limite, e aí consegue fazer a melhor volta. E aí consegue levar o carro ao limite. Se passar do limite, o que acontece? Já era. Vai parar no muro. Vai rodar. Vai bater. Então, é no limite. E o Caléu estava tão empolgado, tão preparado, pegou a bicicleta e ele, por falta de experiência, 6 anos de idade, ele passou do limite. E não tinha como perder. Mas o problema foi que ele passou do limite, coisa que o Christoph não fez. E aí ele caiu, sozinho. Ele caiu na curva, porque ele estava muito rápido. Então, a gente não pode passar do limite. É aí a lição que a gente tem que aprender. Disciplina. A gente tem que ser disciplinado. Coisa que não é natural para a gente. Você quer vencer na vida, em qualquer aspecto, mas principalmente espiritual, a gente precisa aprender a ser disciplinado e ficar dentro dos limites. Está aí o que a gente não gosta, né? O ser humano não gosta, mas Deus deu aqui, nesse livro, todos os limites para a gente não passar. Se a gente fizer a entrega total, atingir o potencial máximo, tudo que a gente tem que fazer é permanecer
constantemente, dentro dos limites. O que é permanecer constantemente? Eu estava pensando, essa palavra constantemente quer dizer o seguinte: a cada instante. Cada instante eu permaneço constantemente dentro dos limites que Deus colocou para nós. Se eu vivo dentro do limite, não tem risco de eu cair e acontecer um acidente. Não tem risco de eu fracassar. Não tem risco de não vencer e chegar em primeiro. Eu tenho que manter dentro dos limites. O Cristo foi no potencial máximo, deu o melhor que ele conseguia, numa bicicleta menor, ele menor, ganhou, porque ele fez o potencial máximo, mas ele não passou do limite. Venceu. O Kalel, que tinha tudo para ganhar, não venceu. Ficou lá, dentro da ambulância, vendo os outros pequenininhos, menores que ele, mais fraquinhos, passando um atrás do outro, assim, ó, todo mundo completou, e ele não conseguiu completar a corrida, porque ele passou do limite. Quantas vezes isso acontece na vida da gente? Quantas vezes a gente está sofrendo, e a gente procura alguém para culpar, e não encontra ninguém. Porque o culpado está atrás de um pedaço de vidro com fundo de prata. Está lá, o culpado está lá. Atrás daquele pedaço de vidro com fundo de prata. Né? Olha lá, você vê o culpado. O culpado está lá, no espelho. Né? É você, sou eu. É a gente que é culpado pelo nosso fracasso. Por quê? Porque a gente não se manteve no lugar seguro que Deus criou para nós, que são os limites. E aí, isso aí, o jovem, a criança, é desculpável, porque está aprendendo. Então a gente cai, levanta. Eu falei aqui, algumas semanas atrás, quantas vezes que uma criança cai para aprender a andar? Lembra que eu falei? Quantas mil vezes a criança... Sabe quantas vezes no dia? 100 vezes num dia. Quando a criança está aprendendo a andar, ela vai engatinhando, ela cai 100 vezes no dia. Dá milhares de vezes para ela finalmente sair andando. Não desiste. Então, a gente vai cometer erros. Agora, qual que é o problema, né? Qual que é o problema? Quando a gente cai, levanta, devia aprender e cai de novo. Tem gente, não vou falar quem, mas tem gente por aí que fala assim, a gente aconselha a pessoa, escuta a pessoa, gasta um tempão, liga para a pessoa, ora com a pessoa, só para ela, daqui uns dias depois, voltar com o mesmo problema para você e pedir oração de novo, e pedir conselho de novo. Não aprendeu? Vai sofrer tudo de novo e cai de novo. Só Deus mesmo para ter paciência. Não é? Tem hora que é difícil. E a gente não faz isso? Quando a gente tem um vício, quando a gente tem um pecado, cai, levanta. Claro que a gente não pode desistir, porque Deus não vai desistir da gente. Mas que coisa maravilhosa é o dia que a criança cai, levanta e sai andando. Vou trazer semana que vem. Semana que vem. Eu não lembrei de trazer hoje. Eu tenho aqui no meu telefone o videozinho do Kalel andando pela primeira vez. Que coisa maravilhosa. É ou não é? Minha mãe me conta o dia que eu andei, eu sei onde eu andei, lá em São Paulo. Estava no pior bairro do mundo. Que a gente morava ali, meu pai estudava lá, Capão Redondo. É o pior bairro do mundo, porque teve uma época que era o lugar onde mais morria gente no mundo por dia. Assassinado, né? Que é terrível ali. Foi lá que eu andei pela primeira vez, que é ali que eu passei primeiros anos de vida. E foi no dia que eu completei 1 ano. Então eu sei a data. Foi 8 de dezembro de 74. Foi o dia do meu aniversário de 1 ano. Eu estava segurando, e meu pai tem a foto, porque naquele tempo não tinha como filmar, né? Filmador era coisa de rico. Então, tem a foto. Eu assim, apoiado numa Brasília, daquele tempo, né? 74, eu vou apoiado assim. Meu pai falou, vem. Eu soltei assim, saí andando, feito um João Bobo, né? 1 aninho, né? E o Kalel andou antes, com 10 meses ele já andou. É muito mais esperto que eu, né? Tem que ser assim, a próxima geração, potencial máximo. E eu filmei ele andando, tá com o telefone assim. A Michelle filmou. Eu coloquei ele lá longe, lá na sala de casa, e falei, vem. E ele veio assim. Sabe? Eu para cá. E ele vem andando assim, a coisa mais linda. Tem que ver o videozinho. Coisa maravilhosa. Deus olha para a gente, cai, levanta. Até que um dia a gente cria vergonha na cara, entrega tudo, muda de vida e não precisa cair mais. E sabe o que Deus faz lá em cima? O que os anjos fazem? Faz festa. Olha lá. Semana que vem,
Hoje está misturado o tema de hoje e da semana que vem, porque hoje é permanecer constantemente. Semana que vem, crescer continuamente. A gente tem que crescer. Porque se não cresce espiritualmente, já está regredindo. Sabe como que é a vida espiritual? A melhor maneira que eu consigo explicar para você não é escada rolante, é a esteira rolante. Sabe aquelas esteiras que a maior que eu tinha visto na minha vida foi em 95, quando eu vim a Bruxelas a primeira vez. Que o aeroporto já era esse em Zaventem, já tinha aquele corredor enorme, e eu lembro que eu desci, eu tinha 21 anos de idade. Cheguei aqui para mochileiro com os amigos, né? Olhei aquele corredor enorme, olhei aquela esteira assim, e falei, que bom que tem essa esteira. Porque andar tudo isso... A vida espiritual é igual andar naquela esteira, só que é o contrário. A esteira está indo para lá, você está indo para cá. Você tem que andar, para progredir, você tem que andar o quê? Mais rápido que ela. Então você está andando aqui mais rápido que ela. Aí você está progredindo, devagar, mas está progredindo. Parou, o que acontece? Regride, volta. Ela leva você. O mundo de pecado é assim. Se eu não permanecer constantemente com Deus, e se eu não crescer continuamente, eu estou na esteira que me leva. Então eu não posso parar um dia, um momento, um instante, de permanecer nele e de crescer. Porque senão eu estou regredindo. E eu vou voltar. Agora tem um problema, isso aí é sério. Jesus falou assim, quando o inimigo é expulso da vida de alguém, as pessoas naquela época possessas pelo demônio, ele dizia o seguinte, a casa ficou limpa e os demônios foram embora. Mas se a pessoa não permanece nele, e se não cresce nele, o que acontece? O demônio volta, vê a casa limpa, e aí Jesus falou o quê? Ele convida mais 7. E aí o estado da pessoa, ele falou, vai ser pior do que antes. Por quê? Olha outra frase, escuta essa, fantástica. Essa frase aqui eu achei fantástica, eu escutei esses dias. A gente tem que ter disciplina. Por quê? Cada sim para o pecado nos enfraquece para a próxima tentação. Se eu sou tentado em alguma coisa e eu digo sim para o pecado, aí não é os anjos, não são os anjos, não é Deus que está batendo palma para a gente celebrando. É o inimigo. Venci, derrotei. E ele já sabe que quando vier de novo com aquela tentação, vai ser o quê? Mais fácil te derrotar. Porque cada sim para o pecado te enfraquece para a próxima tentação. E você vai afundando e vai caindo. Agora, a boa notícia é o contrário. Cada não para o pecado te fortalece para a próxima tentação. Se você vence a tentação hoje, que você caía, amanhã, quando vier, vai ser mais fácil vencer. E se você permanecer e continuar assim, sabe o que vai acontecer? Chega uma hora que não faz nem cócega, não incomoda mais. Não mexe com você. E chega uma hora que o inimigo desiste. A palavra de Deus diz assim, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste, chega uma hora que ele fala, não adianta mais. Vamos pensar em outra coisa, porque nisso aqui a gente está perdendo tempo. Venceu. Eu penso que coisa maravilhosa. Eu estou falando para vocês com conhecimento de causa. Na minha vida aconteceu isso. E aí o que me preocupa é o seguinte, não é da noite para o dia que acontece isso. Isso só acontece com o tempo. Porque esse passo que você dá de vitória em vitória tem que ser hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. E aí você vai ficando forte, até que aquilo desaparece e não te incomoda mais. Nem mexe mais com você. Acabou. Você vai ter outras tentações, outras coisas. Aquela você venceu. Aquilo que te dominava, você domina. E aí você vence. Mas eu tenho que permanecer. O que é permanecer? Constantemente, cada instante, todo dia, o tempo todo, buscando a Deus, tendo comunhão com Ele. Como que eu consigo isso? Como que eu vou conseguir vencer essas coisas que fazem parte da minha vida, que eu não consigo me livrar? Né? Semana passada tinha algumas pessoas que saíram daqui, depois que eu falei do queijo, que era meu vício, aí eu estava conversando ali fora, e falaram exatamente a frase que um dia eu vou colocar num capítulo, num livro, eu vou usar num sermão, que é o título é assim, qual é o teu queijo? Porque o meu queijo era o queijo. Mas qual que é o teu queijo? E uma senhora estava aqui, que é de Paris, né? Essa pessoa de Paris estava aqui semana passada, ela falou assim, o meu é o chocolate. O meu queijo é o chocolate. Tanto é que a gente olhou o casaco dela e tinha uma gota de chocolate derretido assim.
De tanto que é verdade. De tanto que é verdade. O casaco dela denunciava o chocolate. Ela falou, o meu queijo é o chocolate, eu não consigo. É um vício, é aquela coisa que domina a pessoa. Mas quando a gente entrega e permanece, muda. Porque depois nem te incomoda mais. E a gente está falando de coisa quase banal, né? Que é chocolate e queijo. Tem coisa muito pior nessa vida, que domina a gente, que controla as nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos e os nossos desejos. Mas pode ser mudado, pode ser transformado. E vou dizer, o dia mais feliz é o dia que a gente se liberta. Se liberta daquilo. E aquilo não domina mais, não controla mais a vida da gente. A gente controla. Seja lá o que for. Eu estava falando semana passada, começa com o apetite. Porque a coisa mais difícil da gente controlar é o que a gente gosta de comer. Né? E não é culpa da gente, Deus entende. Porque não foi culpa tua que sua mãe deu bobeira na festa com 3 meses e colocaram Coca-Cola na mamadeira. Não é culpa tua. Né? Me viciaram na Coca-Cola. Sabe o que minha mãe me confessou essa semana? O negócio começou bem antes. Não foi a mamadeira aos 3 meses. Minha mãe me confessou essa semana. Estou falando, mãe, desculpa, mas você me confessou, eu vou falar. Ela disse que na gravidez, ela ficava muito enjoada. Ela tinha aquela gravidez de enjoo mesmo, que vomitava muito. E a única coisa que acalmava o estômago dela era a Coca-Cola. Ela confessou. Aqui eu fico chocado, aqui na Bélgica, e a Michelle também, a gente ficou chocado de ver, porque no Brasil tem coisas de saúde, a gente sabe. Desculpa, eu sou belga, amo esse país, entendeu? Tenho orgulho de ter o passaporte belga, identidade belga, mas no Brasil tem coisa muito melhor do que aqui. Aqui tem coisa que é melhor, mas a gente sabe que dentista no Brasil é melhor. Né? Algumas áreas da medicina é melhor. A gente sabe que veterinário é melhor. Né? Sabe por quê? A Michelle é muito inteligente. Eu casei com uma mulher inteligente, é bom demais. Bem mais que eu em algumas coisas. Eu também não sou tão ruim assim. Mas ela é bem mais que eu em algumas coisas. Aí ela falou para mim assim, sabe por que dentista é melhor no Brasil? A gente tinha uma cachorrinha, ela estava com câncer, a gente levou para o Brasil para cuidar da cachorrinha lá. Veterinário no Brasil é melhor. Por quê? Tem cachorro na rua, na Bélgica? Não tem, só tem cachorro de madame. Então o veterinário aqui não conhece problema. Ele não conhece problema. Ele só conhece os bichinhos bonitinhos que moram em apartamento. Como que vai saber lidar com problema se não tem problema? A polícia aqui tem problema igual a polícia do Brasil? Eu cheguei aqui, eu fiquei assustado. Acontece um negócio aí qualquer, aí eu ouvi dizer que o policial belga ficou afastado 6 meses porque estava em estado de choque. Coisa que no Brasil eles vê todo dia. Vê assassinato todo dia, né? Acontece essas coisas todo dia. Dentista. O pessoal aqui não tem problema dentário, como tem no Brasil. O dentista lá no Brasil, o cara está fazendo faculdade. Aí vocês sabem que nas faculdades tem um hospital universitário que às vezes recebe gente que não tem condição de pagar um tratamento. Vai lá de cobaia. Que cobaia que vai lá no hospital universitário para o dentista aprender a mexer? É os piores casos, e tem caso ruim. Aí o dentista no Brasil tem uma qualidade muito superior que o belga. Claro, ele tem que lidar com os piores problemas que existem, que aqui não existe. Então tem coisa que no Brasil é muito melhor. Né? E a gente tem que convir com isso aí. Mas deixa eu voltar aqui na linha de pensamento. Eu estava falando antes, e agora eu perdi onde que eu ia chegar. Hã? Da Coca-Cola, né? Então, e aí a minha mãe... Oi? Do apetite. Olha só, é difícil controlar. E a minha mãe tomava. Aí não é culpa minha, não é culpa sua. Não é. Aí Deus sabe disso, Ele tem paciência com a gente. É culpa sua que Adão e Eva comeram o tal da fruta e você se tornou pecador? Não é culpa tua. Mas a gente sofre a consequência igual. Então, porque não é culpa nossa, Deus falou assim, eu vou dar um jeito, vou arranjar solução para esse pessoal, porque não é culpa deles. Tudo que a gente tem que fazer é aceitar. O problema é que a maioria rejeita. Rejeita. É de graça para nós. Para ele custou a vida dele. Mas a gente rejeita de graça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entregar, dedicar e permanecer todo dia. Agora, se você... Essa frase também é muito boa. Eu não lembro quem foi que falou. Foi Isaac Newton. Quem que foi aquela frase do... O Jean que saiu, o cientista saiu. Eu ia perguntar para ele. Tem uma frase que diz assim, se eu não me engano foi Isaac Newton que disse,
Se você quer encontrar um resultado diferente, né, ou foi Einstein que falou, é loucura é a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas querendo um resultado diferente. Não vai chegar nunca. Se você quer um resultado diferente, você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. Tem que mudar. Tem que mudar alguma coisa para ter um resultado diferente. Se quer um resultado positivo, então tem que mudar muito. E vai ter que se esforçar, tem que ter esforço. Então, olha o que acontece. Eu estou falando aqui de disciplina e a gente permanecer constantemente. Não pode abrir exceção. Eu estou num processo de mudança e eu abri para vocês aí minha alimentação e uma série de coisas. Tem coisas nesse 1 ano e meio e eu confesso, eu não abri uma exceção sequer. Porque eu sei que o dia que eu abrir aquela exceção, o que acontece? A casa está limpa, foi embora, vai voltar, vem com mais 7 e vai ficar o estado, vai ser pior do que antes. Eu não abro exceção. Então, eu abri mão de uma série de coisas, eu me tornei vegano faz 1 ano e meio, o resultado deu o resultado, perdi 10 quilos, né? E, entre outras coisas, minha saúde melhorou, minha força melhorou. Eu falei para vocês, eu corro hoje, eu nado hoje, sou ciclista. Não fazia isso com 25 anos de idade. Com 52 eu faço as coisas que eu faço hoje. Mas a disciplina, tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, não vai funcionar. E você acha que eu abro exceção? Eu não abro. Então, lá em casa tem milho. Lembra que a gente comprou um monte de milho? 200 e não sei quantas espigas. E está congelado. E aí, a Michelle é gaúcha. Eu sou paulistano, mas sou filho de goiano. Quem que faz pamonha, curau, sou eu. Mas eu não como mais. Porque eu sou vegano. Tem leite lá no negócio, tem ovo. Eu não como. Aí os meninos, papai, faz aí o bolo de milho. Faz o curau. Aí eu vou lá e faço. Caprichado. Passa a receita. Que aí a gente dá um jeito nesse aí. Esse aí a gente... Fiz o curau, fiz o bolo de milho, a Michelle comeu, os meninos comeram. Curau que você fez na sua vida. E olha, eu aprendi a fazer, e eu vou te falar, é bom, viu? É bom. O tempo que eu comi, eu sei, é bom. Meu curau é bom, meu bolo de milho é bom. Aí comeram o bolo de milho, tá uma delícia isso aqui. Aí a Michelle, você não vai provar? Aí eu, não. Mas nem um pedacinho. Eu, não vou nem provar. Não tenho vontade, é aí que está. Porque eu já entreguei tudo. E eu permaneço constantemente. Não tenho nem vontade. Não tenho vontade zero. Como isso? Você tem que experimentar. É só vivendo aquilo para você saber como ele controla a nossa vontade. Quando você entrega para ele. E eu estou falando com 50 anos de domínio próprio zero. Que eu sei como que é não ter. 50 anos, eu sei como é não ter. E agora eu sei como é ter. Porque é ele que controla, não sou eu. Se dependesse de mim, esquece. Era assim, ó, eu ia fazer o curau, eles iam comer, acharam gostoso. No dia seguinte, eles iam procurar. Esquece. Ó, ia estar aqui nos meus 10 quilos a mais. Porque eu não tinha controle, não. Mas eu não posso abrir exceção. Isso é permanecer. Eu permaneço. Você acha que eu sou menos feliz assim? Acha que eu sou menos feliz por não comer o curau? Não, sou muito mais feliz, muito mais empolgado. A minha vida mudou, porque eu tenho controle do meu apetite. E eu digo o que eu vou comer, o que eu não vou comer. E eu decidi, acabou. Né? Não como chocolate mais, tem 1 ano e meio, não como mais chocolate. E daí, faz falta para mim? Não, nem um pouco. Essas são as minhas lutas, você tem as suas. Mas você tem que achar a sua luta, ir lá e vencer. Tem que ter disciplina. Agora, vamos lá. Se continuar fazendo as coisas do jeito que está fazendo, não vai mudar nada. Não vai chegar a lugar nenhum. Agora, você quer, semana que vem, crescer. Semana que vem, crescer continuamente. Quer crescer? Quer ir para o próximo nível? Tem um videozinho que a gente vai ver agora. Presta atenção nesse vídeo. Que isso aí é para você pensar. Tem que fazer algo diferente. Tem que sair da zona de conforto. Se você ficar na sua zona de conforto, e a sua mente vai lutar contra você. Ela vai falar para você, fica onde você está, que está bom. Não mexe nisso aí, que está bom demais. Não mexe. Não sai da zona de conforto. Quer mudança? Tem que sair da zona de conforto. Tem que fazer o que você não quer fazer. Tem que fazer o que você não gosta de fazer. Até aprender a gostar. E a gente aprende a gostar. E gosta.
E gosta. E depois aquilo é parte da sua vida e você fica feliz. E você não vive mais sem aquilo. Pastor, você acha que eu gostava de orar o tanto que eu oro hoje? Não. Você acha que eu tinha prazer em passar 1 hora falando com Deus na madrugada? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não gostava não. E nas primeiras vezes é assim, a gente não gosta, mas depois a gente aprende a gostar, depois a gente aprende a amar, depois a gente não vive mais sem, e depois a gente não espera a hora de chegar aquele momento. Como que acontece isso? Por isso que eu estou falando, não é da noite para o dia. Você tem que permanecer e insistir 1 dia, 2, 1 semana, 2, 1 mês, 2, 1 ano, 2, e aí muda. E você vira outra pessoa. E aí aquilo é parte da sua vida e te faz tão bem. Então, é um processo. Porque eu fui um cristão de oração vazia. O Sérgio ora, que é uma coisa linda. Sou fã da oração do Sérgio. Porque ele ora com o coração, com a mente, com o espírito. Ele sabe derramar diante de Deus tudo aquilo. Que é maravilhoso. É lindo ouvir a oração do Sérgio. Mas eu era um homem de oração vazia. E era aquela listinha assim. Tem que orar antes das refeições. Ora quando sai de casa. Ora antes de dormir. Ora quando levanta. Mas é aquela oração que a gente famosa, que é assim, né? Senhor, a mesma de ontem, amém. Por quê? Para que perder tempo, né? Vai falar tudo a mesma coisa. Que conversa é essa com Deus? Não é? Mas reza. Repete a mesma. Então, a mesma de ontem, amém. Vai indo assim. Porque para quê, né? Não tem vida aquela oração. É só por cumprir tabela. Não, quer mudar? Tem que ter mudança. Olha só esse videozinho. Coloca lá pra gente. Presta bem atenção. Você deve levantar às 4h45 todos os dias. Por que esse número, 4h45? Porque às 5 horas em ponto você vai iniciar uma caminhada. Caminhada para a mente. Para a mente. Não importa se está chovendo, se está frio, se está quente, não importa onde você está, não importa se é sábado, se é domingo, você vai ter que fazer. O que somente está dizendo para você? Ricardo, você tem que fazer essa caminhada. Você vai levantar todos os dias, 4h45, 5 horas em ponto, você vai iniciar uma caminhada. Não importa se está chovendo, não importa se está 0 graus, você vai fazer. Sábado você vai levantar e vai fazer. Domingo você vai levantar e vai fazer. E o dia que você estiver nas tuas férias, lá na sua praia, você vai levantar e às 5 horas você vai caminhar. O que está passando na sua cabeça? O que ela está falando aí para você? Bom, eu já tenho uma rotina um pouco parecida, né? Eu já tenho uma rotina levantar todo dia de manhã. Mas eu fiquei meio sufocado mentalmente. Pô, bicho, nas férias também, no sábado, no domingo também. Fiquei meio agoniado isso aí. Mas é natural. Agora você quer ir para o próximo nível ou não? Claro, né? E a sua mente quer? A mente gosta de dar uma procrastinadazinha. Você percebeu isso? O que acontece? Eu te passei um exercício e esse exercício tem que fazer. Você tem que fazer se você quer ir para o próximo nível. Agora você fala, eu quero, eu vou fazer. Mas o que passou dentro da sua mente? Ela te sufocou, ela te agoniou, ela botou um monte de dificuldades. Significa que você vai conseguir fazer? Sua mente vai barrar você? O que você acha agora? Se tratando da minha pessoa, eu sei que a mente realmente ela é infernal, mas assim, em alguns quesitos comigo ela não vai não. Ela vem e eu boto focando. Mas eu entendo o que você está falando, que geralmente a mente acaba vencendo. Isso. A minha mente deve ter me vencido várias vezes, né? Mas em algumas questões essenciais, não. Quando nós pegamos os alunos, como que nós vamos saber de que ele realmente vai para o próximo nível? São 6 exercícios. Quando você está fazendo? Você pode falar aí esses exercícios? Bem, a gente tem a quebra de limite, que é as 4 frases. É você fazer o que você não quer fazer, o que você não gosta. Você fazer o que é difícil e fazer o que você tem medo. Esse é o primeiro. Você tem a caminhada para a mente. Esse é o que todo mundo encontra mais difícil. A caminhada para a mente, como é que ela é? Essa caminhada para a mente, você vai... Por que é o horário? Por que a gente bota o Esse horário horário? já é bem desconfortável para caramba. Não pode ser umas 8h30, não? Não, mas eu falei para você... Não, mas eu falei para você que se você viver no confortável, você vai ficar onde você está. Então isso aí já é uma coisa provocada. Você tem que fazer o desconfortável. O confortável é a sua mente, mas você, a pessoa, quer um outro objetivo. Agora você tem que vencer ela. Como é que você vai vencer ela? Fazendo o desconfortável. Fazendo o Me dá um desconfortável. exemplo dessa caminhada para a mente, como é que ela é? Só para eu ver se Porque- ela é pior do que eu estou pensando. Não, pelo contrário. Tá? Vou explicar ela para você. 5 horas, todos os dias. 5 horas, todos os dias. Isso aí. Ó, depois você procura o link lá, eu mando o link para você continuar o resto do vídeo. É o desconfortável. Se ficar no confortável, não vai mudar nada. O que ele falou? 4 coisas. Tem que fazer o que você não gosta, que você não quer
O que é difícil que você tem medo. Gravou? É isso, ó. Jesus, é confortável acordar no meio da noite para orar? É confortável? Não, é desconfortável. É sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto. É uma bênção, é maravilhoso para quem aprende a fazer. Mas quando você faz, você está saindo da sua rotina, do confortável, daquilo que você está acostumado, para um nível superior. Você quer ir para o próximo nível? Tem que pagar o preço, e é difícil. Oração na madrugada, que é outro. Jejum. Confortável? Claro que não. Coisa mais desconfortável é fazer jejum. Mas aí que você sai da zona de conforto. É aí que você quebra a sua rotina e você sai daquela vidinha do mesmismo para ir para o próximo nível. Eu quero ir para o próximo nível. Então você tem que pagar o preço. E eu vou te dizer, vale a pena. É bom demais. Porque senão a vida vai ficar na mesma. E aí a gente fica reclamando, minha vida não muda, não sai do lugar. Eu descobri uma coisa. Tem muito jeito de você ter sucesso na vida. E muitos deles são ilegais e imorais. Né? Mas basicamente são 3. Você se mata trabalhando, você vai chegar lá. Trabalho não mata ninguém, mas vai tomar, que é uma questão de prioridade, vai tomar seu tempo de outras coisas. Então você se dedica para o trabalho, se mata trabalhando, e você chega lá, mas aí você vai abrir mão de alguns sonhos, de algumas coisas que você ama na sua vida, da sua família, né? Vai ter que abrir mão de um monte de coisa, mas vai chegar lá. Eu me lembro a história Bom, eu fiz um semestre de Direito, mas não era para ser advogado, era para ser pastor, né? Então eu deixei. E o professor de Direito estava contando que uma cidadezinha no interior de São Paulo, era onde meus pais moravam, eu morava lá com eles, na época, e um faxineiro chegou no fórum. Ele foi contratado para limpar o fórum da cidade. Ele nem sabia onde ele estava, nem sabia o que era aquilo. Rapaz simples do interior, morou na fazenda, foi para a cidadezinha do interior que era maior, estava lá limpando e de repente estava cheio de gente na sala, conversando, aquela coisa, de repente ficou um silêncio. Todo mundo ficou em pé. E um homem com a beca preta entrou por uma sala, uma porta assim, foi no meio e sentou. Aí todo mundo em silêncio sentou. Aí ele viu aquilo, ficou impressionado. Aí ele perguntou para alguém assim, quem que é aquele homem ali? Aquele ali é o juiz. Sabe o que ele pensou? Ele olhou e falou, quer saber? Um dia, eu vou ser juiz. Sabe o que ele fez? O que o professor falou. A árvore vai crescendo e ele foi podando os galhos para o tronco principal atingir as alturas. Ele cortou tudo da vida dele, se dedicou, estudou. E lá foi, fez direito, passou na OAB, se tornou juiz. E aí um dia, naquela cidade, naquele fórum, ele entrou com a beca preta e sentou lá. Mas e o sacrifício? Teve que abrir mão do quê? De tudo. Abriu mão de tudo para chegar lá. A gente consegue. Isso é dedicação, é disciplina, a pessoa consegue. Tem gente que quer o caminho mais fácil, e o Gabriel veio com a bolinha aqui, ó. Lembra da bolinha de tênis aqui? Né? Tem gente que quer conseguir esforço mínimo, resultado máximo. É crime. Não existe isso nesse mundo. E aí tem gente que faz isso. E tem gente que paga o preço de abrir mão da sua alma e entrega para o inimigo de Deus para poder conseguir o que quer. A terceira maneira, que é a minha, é você entregar tudo para Deus. Você não vai ter que sacrificar a família, você não vai ter que sacrificar o que é importante. Pelo contrário, Ele vai te dar o equilíbrio, Ele vai organizar seu tempo, sua vontade, o seu desejo, e Ele vai te fazer chegar lá. Porque bênção é abrir as portas que a gente não consegue abrir. Bênção é possibilitar o impossível. E a gente conquista com Ele. Mas com Deus, a gente viu aqui, no começo dessa série, que é o primeiro, eu não tenho que preocupar com o que eu vou ter, e nem com o que eu vou fazer. Eu tenho que preocupar com o quê? Com ser. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus? Eu sou aquele que é amigo dele, está conectado com ele? Aí ele vai te levar a fazer as coisas que vão te levar a ter os objetivos que você quer alcançar. Mas eu tenho que trabalhar no ser. Eu tenho que trabalhar em quem eu sou. Se você trabalhar em quem você é, e esse eu mudar, quem nós somos atrai sucesso. É assim.
Se você se torna uma pessoa bem-sucedida, o sucesso vem para você. Mas é quem você é. Então tem que trabalhar em quem eu sou. Aí é que está. Nós temos que fazer isso. Então, levantar na madrugada para orar é desconfortável. Mas você viu? Esse é um professor que treina os alunos para pensar de maneira diferente. E olha como é difícil. Tem que fazer o que não gosta, o que não quer, o que é difícil, o que dá medo. É trabalhoso? É natural? Não é, é complicado. Mas é aí que a gente consegue mudar a nossa realidade, porque eu vou trabalhar em quem eu sou. E aí os resultados vão vir. Então eu quero concluir pensando com vocês o seguinte. A bateria foi, esse aqui foi embora. A gente precisa, semana que vem a gente vai ver, olhar para a vida de alguns personagens bíblicos e aprender com eles. Davi começou super bem. Com certeza sua mãe pensou no Davi da Bíblia, para dar seu nome, né, Davi? Começou super bem, mas ele não permaneceu. E aí que ele vacilou e os problemas que vieram. Salomão começou super bem, mas ele não permaneceu. Eu quero ler com vocês 7 versículos do capítulo 15 de João, que é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia, que é Jesus falando. Aqui na minha Bíblia, dá para ver daí. É aquela Bíblia que quando Jesus fala, está em vermelho. Aí a gente sabe que foi Jesus que falou. Olha só, o que Jesus falou aqui? Isso aqui é ouro. Isso aqui vale mais que ouro. Jesus falou assim, João 15, verso 1. Qual que é o verbo que repete o tempo todo aqui? Olha só. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí Jesus diz o quê? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E aí vem o verso que eu gosto demais. Jesus diz o quê? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, aí essa palavra eu gosto mais que tudo, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Que coisa maravilhosa. Quantas vezes Jesus falou permanecer? Você ouviu? Permanecer. Permaneça em mim e minha palavra permaneça em você. Se você permanecer em mim, permanecer não é hoje eu estou aqui com ele, amanhã talvez, depois de amanhã eu volto, depois eu fico mais um tempo, depois eu saio, depois eu volto, e hoje eu estou, amanhã eu não estou. Isso não é permanecer. Permanecer é constantemente, ou seja, cada instante. Eu estou com Jesus. Como que eu garanto isso? Como que eu posso garantir? Eu falo para Deus, eu digo para Ele, o que eu preciso deixar na minha vida? Porque eu já deixei um monte de coisa. E o que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? Sabe o que Deus fala para mim? Tudo que eu preciso fazer é permanecer. Porque Ele vai pôr o que precisa pôr e Ele vai tirar o que tem que tirar. Eu não tenho que preocupar com isso. As vontades estão no controle dele. Aí Ele tira o que Ele quer tirar e põe o que Ele quer pôr. O meu trabalho é permanecer. Porque Ele não pode fazer por mim. Ninguém pode fazer por mim. Por quê? Porque é a minha vontade. E eu tenho que render a minha vontade constantemente. Eu tenho que decidir permanecer. E para eu permanecer, eu criei um programa. E eu sigo o programa. E qual que é a exceção no meu programa? Essa palavra nem existe no meu dicionário. Não tem exceção. Não tem exceção. Eu falei para vocês, eu oro toda madrugada. E a única exceção vai ser o dia que eu morrer. Ou o dia que Jesus voltar. Porque quando Ele voltar não precisa mais. Se eu morrer porque eu não estou lá. Não tem. Chama aliança perpétua, que a Bíblia fala. Eu fiz um plano com Deus e acabou.
vai de hoje, né? De hoje não, quando eu comecei até a volta de Jesus. E disciplina, não tem exceção. As coisas que saíram da minha vida, não volta mais, acabou. Pode vir a Michelle e falar, você não vai provar? Mas tá bom demais. Você que fez, tá uma delícia. E eu não vou provar. Mas você não quer? Não. Você não está curioso para saber quão bom tá? Não quero saber, não me interessa. Que eu não volto atrás. Né? Clóvis de Barros Filho, o pai dele falava para ele o quê? Para trás, nem para pegar impulso. Você quer ir para frente e quer dar um pulo, mas para trás, mas nem para pegar impulso. É só para frente, é só para frente. Recuar jamais, não volto atrás. Me entreguei, está entregue, acabou. É daqui para frente. Então a gente precisa tomar as decisões e permanecer. Jesus falou quantas vezes? Permaneça, permaneça, permaneça. Por quê? Cada dia que você dá um passo a mais em direção a Jesus, Satanás dá um passo para trás, para longe de você. E foi isso que Enoque fez. Enoque teve mais tempo que a gente, então ele andou 365 anos. Olha lá na Bíblia, você vai ver. Porque fala assim, ele tinha 65 anos quando nasceu o filho dele, Matusalém. E aí depois diz assim, e andou com Deus mais 300 anos. E Deus tomou. Então foram 365 anos. E ele foi assim, todo dia um passo a mais perto de Jesus. Todo dia um passo a mais perto de Jesus. E o inimigo um passo mais distante dele. E ele foi indo um passinho, um passinho, um passinho, até que ele chegou aonde? Na porta do céu. Aí Jesus falou, você está andando comigo há tanto tempo, e você está vindo todo dia um passinho, um passinho. Ele abriu a porta e falou, Enoque, quer entrar? Quer conhecer minha casa? Enoque falou, só falta um passo, né? Ele deu o passo e está lá, até hoje. O homem que mais viveu na terra foi o filho dele, Matusalém, 969 anos. O homem que mais viveu é Enoque, que nunca morreu. Tá? Até hoje, tá lá. Por quê? Todo dia um passinho, todo dia um passinho. Deus sabe que a gente não vai conseguir fazer uma jornada por dia, mas todo dia a gente pode dar um passo. E permaneça, permaneça. E amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, semana que vem de novo, mês que vem de novo. Você continua. Resultado, você vai chegar lá, na porta da casa de Deus. Vamos entregar a vida para Ele de novo hoje? Eu vou convidar vocês para virem para orar. Quem tem o desejo, vamos fazer o círculo aqui, desse lado. Levante e venha. Se esforce. Isso aí. Você tem 2 camisetas, né? Uma foi no batismo, 3. Esse aí é do refúgio mesmo. 3 camisetas. Eu estou com o refuginho, a minha do refuginho. E é isso. Então, vamos recapitular. Esse mês, mudando de vida. Deus quer que a gente atinja o potencial máximo. 180 graus, é a mudança de vida completa. Deus quer que a gente atinja o potencial máximo. Para isso, eu preciso fazer uma entrega total. Mas não basta entregar tudo. Eu tenho que permanecer entregue. E semana que vem, crescimento contínuo. Como que eu faço para continuar crescendo? Porque a melhor maneira de permanecer é se eu estiver crescendo. Todo dia eu tenho que crescer um pouquinho. Eu tenho que crescer um pouquinho para ser um gigante espiritual. Para olhar para o Golias assim, que o Golias é gigante coisa nenhuma. Você que vai ser um gigante espiritual. Mas você tem que entregar todo dia e continuar crescendo. Todos os dias, constantemente e continuamente. Deus abençoe você nas suas decisões. E entregue tudo e permaneça com Ele. Você vai ver que vida maravilhosa Jesus tem para você. Quanta bênção Ele tem para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Senhor, colocamos nas Tuas mãos a nossa vida. A gente quer uma mudança de vida total e completa. A gente quer fazer uma mudança de 180 graus. A gente quer atingir um potencial máximo para a nossa vida. Chega de uma vida medíocre, uma vida pequena, limitada, simples, sendo que o Senhor tem tanto para nos oferecer, tem muito mais para cada um de nós, tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Na nossa esfera de ação, onde a gente vive, onde a gente mora, com a nossa família, o Senhor pode usar a gente muito mais. Então nos abençoe para atingir esse potencial máximo. Por isso a gente quer entregar tudo a Ti.
fazer a entrega total da nossa vida, dos nossos desejos, da nossa vontade, dos nossos gostos. E aí a gente quer permanecer em Ti. Nunca mais sair. Uma vez entregue, nunca mais tomamos de volta. Aquilo que foi ficou para trás, mas não tem exceção nenhuma. Acabou. O Senhor tirou da nossa vontade, do nosso coração, da nossa mente. E que nós possamos continuar crescendo para nos tornarmos a cada dia mais como Jesus. Abençoe cada um que veio aqui, que saia daqui com a Tua bênção, com o Teu Espírito e Teu amor. Nos dê a Tua vontade e a Tua bênção sobre nós. E como aprendemos hoje, que a gente possa permanecer dentro dos limites que o Senhor colocou na Sua palavra, os limites da Tua lei, para que a gente esteja em segurança, caminhando contigo, sendo vitoriosos e crescendo cada vez mais à semelhança de Jesus. Colocamos a vida de cada um nas Tuas mãos e aqueles que estão em casa acompanhando online também. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.